Muito bom dia, senhor. Queria cumprimentar também o Sr. Presidente do INEM, agradecer também o conjunto de informações que aqui hoje nos trouxe, que vão ao encontro de um conjunto de preocupações por parte dos vários grupos parlamentares. Dizer que, da parte do PCP, nós consideramos que, efetivamente, aquilo que é a cobertura por parte da nossa população e a cobertura no todo do território nacional à nossa população dos meios de socorro e de emergência pré-hospitalar, de facto, é de grande relevância e toda a população deve aceder a estes meios. Contudo, preocupou-nos, evidentemente, aqueles que foram os resultados desta auditoria do Tribunal de Contas em relação ao acesso da população ao sistema, ao acesso da população a esses meios e que vários grupos parlamentares, no entanto, já colocaram algumas das questões. Uma questão que nós queríamos colocar, e começando por estes aspectos que têm a ver com os tempos médios de atendimento das chamadas, o Sr. Presidente referiu que houve já uma melhoria, foi possível ver aqui na sua apresentação, e que 62% das chamadas, e como está aqui referido agora no documento que nos entregou, 62% das chamadas que são atendidas pelo 112, pelo INEM, é em menos de 5 segundos. Mas, Sr. Presidente, resta aqui, pois, os outros 38%, não é? Ou seja, como é que pretendem resolver esta questão, tendo em conta que houve esta melhoria, mas há ainda 38% das chamadas que são atendidas após o tempo médio que é considerado internacionalmente como sendo adequado para o atendimento destas mesmas chamadas. Sr. Presidente, preocupa-nos ainda, e foi referido aqui, o acesso destes meios e o tempo em que estes meios chegam junto da população. Referiu que, evidentemente, também houve aqui aspectos de melhoria em relação a estes, mas alguns destes meios ainda, e o próprio relatório do Tribunal de Contas revela isso, o tempo que demoram para a capacidade de resposta e o tempo de demora a chegar ainda são muito insuficientes e acima do tempo desejado. Sr. Presidente, preocupa-nos também, e o Sr. Presidente aqui referiu esse aspecto da inoperacionalidade das VMERs e da solução que foi encontrada. Inoperacionalidade essa, e como bem referiu, tem a ver com a falta de recursos humanos, nomeadamente dos médicos, dos enfermeiros, e deu aqui uma solução que, na sua opinião, permitiu melhorar essa capacidade de resposta. Mas, Sr. Presidente, não podemos ignorar aquilo de facto que tem vindo a público até nos últimos dias, exatamente nessa partilha de meios humanos entre o INEM e entre os serviços públicos de saúde, quer com o fato dos meios humanos das VMERs serem da responsabilidade dos hospitais, o que obviamente gera aqui um conflito daquilo que há de ser depois o trabalho a desenvolver por esses mesmos profissionais, se ficam no serviço de urgências ou se, havendo uma chamada de emergência, têm que sair, vão para essa chamada de emergência, imaginando uma situação em que estão a atender um doente. Há situações que, de facto, o profissional não sabe o que é que há de fazer e tende, se calhar, a optar entre um doente e outro doente. Mas, Sr. Presidente, é referido ainda, e preocupa-nos isso, que, mesmo existindo esta partilha, há alguns serviços públicos de saúde, e foi noticiado esse aspecto, e era isso que queríamos não só que nos confirmasse, mas confirmando-se como é que se resolve esta situação, porque havendo esta integração das SIV nas SUB, em que, por exemplo, há em turnos em que, por exemplo, estão em permanência 2 enfermeiros, há um acionamento de uma emergência, tem que sair um enfermeiro, o serviço de urgência básica fica somente com um enfermeiro. Se houver uma situação em que tiver que sair dessa urgência básica um enfermeiro para acompanhar um doente a um hospital, como é que se resolve esse aspecto? Porque nós tivemos conhecimento de situações em que esses doentes acabaram por não ter essa transferência para a urgência hospitalar quando necessitavam, porque não viam meios suficientes, nomeadamente humanos, para fazer face a essa necessidade. E entrunca-se aqui uma outra questão, e que o Sr. Presidente referiu, que tem a ver com as horas extraordinárias, e que revelou aqui que já há uma diminuição dessas mesmas horas extraordinárias, e o elevado número de horas extraordinárias tem a ver exatamente pela falta de pessoal. Não está aqui em causa um conjunto de medidas que já nos disse
disse, e que tinham sido tomadas, mas, Sr. Presidente, o número de trabalho extraordinário que ainda é evidenciado no gráfico que nos apresentou ainda é bastante elevado. Há ainda coisas a fazer, não é? Por isso, a questão que nós queríamos colocar é o que é que está previsto para o futuro. Tendo em conta também que foi em abril de 2010 foi aprovado um plano para os recursos humanos ao nível de emergência pré-hospitalar, que prevê também um crescimento ao nível dos meios, obviamente associado também a um crescimento ao nível dos meios, estou a falar naturalmente dos meios de socorro, mas também prevê um crescimento ao nível dos meios humanos. Sr. Presidente, vou tentar ser o mais rápida possível. O que é que já está em implementação desse mesmo plano? Referimos esta evolução de um conjunto de meios de socorro por parte do INEM, mas este plano data de 2010, ou seja, era uma previsão para o futuro, e é isso que nós pretendemos saber, qual é que é o ponto de implementação desse plano. Esse plano previa também, e essa foi uma medida que foi de imediato aplicada, que era a saída de enfermeiros dos CODUs. Esta saída, estes profissionais terem deixado de desempenhar funções nos CODUs foi bastante contestada pelos próprios profissionais. Foi considerado até o fato dos enfermeiros estarem num CODU uma mais-valia para o próprio desempenho do serviço, e que seria uma mais-valia do ponto de vista qualitativo e da resposta do próprio serviço. Ao fim de um ano, foi mais ou menos há um ano que se verificou a implementação desta medida, qual é que foi os ganhos então que teve em termos de funcionamento esse mesmo o CODU, ou seja, o fato de ao fim deste um ano não estarem lá estes profissionais, quais é que foram estes ganhos? Sr. Presidente, queria-lhe também perguntar qual é que é a situação das carreiras dos técnicos de ambulância de emergência. Já foi perguntada por outro grupo parlamentar. Nós temos conhecimento que já há acordo por parte quer do Sr. Presidente, quer por parte da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros, qual é que é a previsibilidade para a implementação dessa mesma carreira. Queria lhe colocar ainda uma última questão para terminar, que tem a ver exatamente com as medidas da Troika e um conjunto de medidas que, a serem implementadas, vão restringir e podem colocar em causa toda esta evolução positiva que o próprio Sr. Presidente aqui referiu, de mais meios, de mais profissionais. Como é que prevê o futuro do INEM com a implementação destas medidas, da sua capacidade de resposta, de podermos evoluir no sentido de uma melhoria e, de facto, das populações serem melhor servidas e não termos aqui um retrocesso, porque de facto esta é a preocupação com os cortes que estão previstos ao nível da saúde, os cortes orçamentais, cortes previstos ao nível dos trabalhadores da administração pública, que afeta naturalmente também o INEM e daquilo que são os seus dirigentes. Por isso, esta é uma preocupação que nós temos, de facto, uma grande preocupação da nossa parte, e queríamos que o Sr. Presidente pudesse referir, no seu entendimento, o que é que pode colocar em causa e consequências é que a aplicação destas medidas tenha no socorro às populações. O Sr. Presidente do INEM referiu que esta sinergia, como disse, entre o fato das CIVs estarem em sinergia com os SUB, seria uma mais-valia para o Serviço Nacional de Saúde e para a prestação dos cuidados. Eu registro aqui essa sua intervenção, porque de facto garanto-nos aqui essa mais-valia, ou seja, nem há perda dos cuidados na prestação de cuidados de saúde nos SUP, nem num caso de emergência em que uma ambulância tenha que sair. Estas ambulâncias CIF tenham que sair, está garantido a sua operacionalidade e a sua saída. Registro esse facto que foi dito pelo Sr. Presidente do INEM. Sr. Presidente, tinha-lhe feito uma questão sobre a mais-valia e as vantagens do facto dos enfermeiros não estarem a desempenhar funções nos CODUs há um ano. Neste ano, qual é que é a avaliação que faz do desempenho do CODU e do facto da saída desses mesmos profissionais, dos enfermeiros? Queria-lhe colocar uma outra questão. Eu recordo-me que a implementação da rede das CIV em Portugal, e que, como demonstra aqui também quer o relatório do Tribunal de Contas, quer estes dados, ou seja, nós começámos a ter ambulâncias CIV em 2007 e vieram na sequência da reforma dos serviços de urgência. Aliás, ela em muitos locais foram como contrapartidas, e foi até anunciado, lembro-me, pelo Governo em altura, pelo próprio Sr. Ministro, que o SAP, ou os SAPs seriam encerrados e seria posta uma ambulância mais diferenciada com um conjunto de profissionais
profissionais. Recordo-me que nesse momento a rede prevista era mais de 40 CIVs no país. Nas informações que nos foram dadas estão implementadas 29. Porque é que não ficou fechada ou concluída a rede inicialmente prevista? Houve alteração do entendimento em relação à implementação dessa mesma rede e se está ou não previsto avançar com a expansão, ou seja, com a conclusão da rede tal e qual como estava prevista. Sr. Presidente, uma outra questão, o Tribunal de Contas, no seu relatório, refere que dentro dos profissionais que desempenham funções no INEM, 13%, um peso de 13% dos efetivos são prestadores de serviços. A questão que eu lhe queria perguntar é se mantém, diminuiu ou não e qual é que é o número neste momento de prestações de serviço e como é que justifica essa mesma prestação de serviços, caso exista, se não seria mais adequado, quer para o INEM, quer para os próximos profissionais, a sua integração com vínculo à função pública no serviço no INEM. Uma última questão que queria colocar tinha a ver, e retomando a questão das medidas da Troika, o Sr. Presidente referiu que ainda haveria uma margem de eficiência, de ganhos em relação à própria gestão e funcionamento do INEM, mas colocando isto com o que está previsto no programa de recursos humanos de emergência pré-hospitalar, que nesse programa prevê um aumento de meios de socorro, de meios de emergência e que associado a eles prevê um aumento de profissionais. Como é que uma coisa funciona com a outra? Ou seja, porque com a implementação destas medidas de austeridade, muito provavelmente, e era essa a resposta que queria ver por parte do Sr. Presidente, se vai ser possível avançar com a implementação desse programa tal e qual como estava previsto ou se vai ter que haver alguma redução. Uma última questão que me lembrei, tendo em conta que esta provavelmente será a última ronda e tendo em conta também a tolerância dada pela Sra. Presidente a todos os outros grupos parlamentares, em relação às receitas do INEM. Segundo o relatório de contas, de facto, a esmagadora maioria das receitas do INEM vem da cobrança de uma taxa às seguradoras. Esta receita pode flutuar de ano para ano. Isto não poderá colocar aqui em causa o próprio funcionamento. Senhora Presidente, eu pedia condições para intervir, eu não interrompi nenhuma das outras intervenções, queria também concluir para poder ser mais rápida. Que ouçamos para concluir, então, a minha palavra questão, em silêncio. Obrigada. Se esta não é uma preocupação também por parte do INEM, porque recordo o próprio relatório do Tribunal de Contas, quando houve o aumento de 1% para 2% desta taxa, aquilo que foi a receita obtida não correspondeu à expectativa, não é? Ou seja, e a nossa preocupação é se para a consolidação daquilo que tem sido a missão do INEM, aquilo que tem sido este trabalho, de facto, de desenvolvimento, e que nós colocamos aqui também algumas preocupações a este mês, algumas questões que já colocámos. Agradeço que termine, senhora deputada. Não seria uma garantia para o próprio INEM haver, de facto, diretamente do Orçamento de Estado, também uma verba que pudesse consolidar o próprio orçamento e garantir aquilo que é o plano de atividades do INEM não fica colocado em causa e que pode garantir também o seu próprio desenvolvimento para o futuro.